tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o tema do autismo e do TDAH. E a gente está com a presença de Vitória Kaiser, de 17 anos, diagnosticada com autismo, em Santa Cruz do Rio Pardo. E também com a presença de Fábio Coutinho da Silva, diagnosticado com TDAH, 41 anos, mineiro, residente em Sequeira César, há 18 anos, diretor da escola EE Miguel Marvulo e professor da EE, professor José Leite Pinheiro, em Sequeira César. Isso, e a nossa entrevistadora vai ser a Gabriele Ferreira, que é uma aluna aqui da Escola Miguel Marvulo do 9º ano B, 14 anos, né? Sim. E foi convidada para fazer essa parte aqui como entrevistadora da Vitória e de mim. É isso. Então a gente vai começar com as perguntas e a gente vai desenrolando a entrevista aos poucos. A primeira pergunta para a Vitória. O que é o autismo? Ele é uma neurodiversidade e daí a gente tem várias coisas dentro dele, né? O hiperfoco, padrões repetitivos, a dificuldade na comunicação e na interação social, dificuldade para compreender a comunicação não verbal e figurada, e além da impulsividade. Entendi. O que é o TDAH? O TDAH, ele é primeira sigla, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. E no diagnóstico se percebe uma tríade de 3 elementos: a desatenção, a impulsividade e a hiperatividade. Aí existem os tipos da pessoa que é predominantemente desatenta, né, o que não quer dizer que ela não seja também impulsiva ou hiperativa. Sim. A pessoa que é predominantemente impulsivo e hiperativa, desculpa. E também o tipo combinado, ou seja, a pessoa pode apresentar os 3 aspectos: ser desatenta, ser impulsiva e hiperativa. Essa hiperatividade, é bom a gente também acrescentar, ela não é necessariamente física, embora seja hiperatividade física a mais perceptível na infância. A criança que é muito agitada, que não para quieto no lugar, que normalmente perturba o ambiente familiar e a escola. Mas tem a hiperatividade que é mental, ou seja, a criança talvez ela até tenha um comportamento físico mais acomodado, mas a mente ela é muito agitada, atenta a muitas coisas ao mesmo tempo e pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Eu me encaixo nesse último perfil, combinado, desatento e hiperativo, impulsivo, mas a hiperatividade ela é mais mental no meu caso. Embora eu, aqui na escola mesmo, é difícil me acharem sentado no lugar, estou sempre andando por tudo, mas eu consigo permanecer quieto, sentado na frente de uma tela ou de um livro por um bom tempo, né? Só que a mente é que é muito agitada. Entendi. E, assim, para a pessoa, por exemplo, ser diagnosticada ou perceber alguns sinais de TDAH, ela tem que ter esses 3 sintomas, vamos dizer assim? Na avaliação clínica, os especialistas vão observar a presença desses 3 sintomas. Porque, às vezes, só a desatenção ela é um traço tanto da personalidade de alguém, que é a pessoa mais desatenta, distraída, ou pode ser sintoma de um outro fator, né? Então, uma criança, às vezes, ela está, por exemplo, num contexto familiar tumultuado. Digamos que ela esteja vendo os pais se divorciarem. Então, ela vai ficar desatenta na escola, em outros ambientes. Por quê? Porque aquele problema está povoando a cabeça dela e atrapalhando a atenção dela em outros contextos, né? Então, no diagnóstico, se procura observar a presença dos 3 traços e qual que é a predominância, e também observar se esses traços estão presentes nas várias esferas da vida e se causam prejuízos, para que se chegue a um diagnóstico assim. Entendi. A próxima pergunta é: quando foi que vocês receberam o diagnóstico e qual foi a experiência? Eu recebi o diagnóstico de autismo ano passado, com 16 anos. Agora está fazendo 1 ano, agora em julho. A experiência, a gente passa por várias etapas, né? A primeira é de negação, não, eu não sou autista, ainda mais quando a gente é adolescente, é adulto, é mais difícil, assim. Mas depois tudo meio que vai se encaixando, assim, características lá no passado, na infância, de não conseguir ter essa interação social, de não conseguir ter amizades, ou um prolongamento dessa amizade. Daí vai encaixando. É um pouquinho trabalhoso o diagnóstico, o meu demorou em torno de 1 mês e meio, mas aí, que nem eu falo, eu me sentia extraterrestre depois do diagnóstico,
eu me encaixei, porque eu sabia qual que era o meu problema. Você se entendeu, você Exatamente. entendi. E pra você foi? Então, para mim, foi bem tardio. Eu tive diagnóstico por volta dos 30 anos, 30 e poucos anos de idade, há cerca de 10 anos atrás. Porque o TDAH ele pode passar de uma forma imperceptível ao longo de toda uma vida se ele não causa tantos prejuízos ou se o contexto ambiente onde você vive ele não cobra de você certa performance cognitiva, de concentração e de organização, e aí, portanto, você não vai ser testado. Eu acho que essas duas coisas foram significativas para mim, para eu só descobrir com 30 e poucos anos o TDAH. Tanto porque eu acho que o ambiente não me cobrava tanto, quer dizer, o ambiente doméstico, os meus pais não me cobravam tanto a respeito dos estudos, embora eu não fosse o pior dos alunos, mas eu não tinha essa cobrança. Sim. A escola também não cobrava muito, e eu tinha muita liberdade para fazer tudo o que eu queria, dos meus interesses. Então, portanto, a vida não me cobrou uma performance, um foco, uma concentração, uma organização que isso aparecesse antes. Quando eu estava fazendo o meu curso de mestrado, aí trabalhando, casado, com filho, a vida se tornou muito mais complexa, aí a cobrança foi muito maior. E de uma vez só. Exatamente. Aí a conta foi cobrada, eu procurei ajuda médica suspeitando que eu tivesse com ansiedade, com início de depressão, né, querendo entender o que estava acontecendo, que estava tão difícil para mim dar conta de tudo aquilo. E no diagnóstico, né, uma conversa de cerca de 2 horas com a neuropsiquiatra, eu gabaritei o teste de TDAH. Ou seja, é um perfil, né, não é só um teste simples, não é só um checklist, mas esse checklist é o primeiro. E é muito assim como a Vitória falou, a gente se torna uma questão de identidade, né? Quando o diagnóstico vem e você começa a reconhecer que isso sempre esteve em você, você começa a se entender, né? Aí no diagnóstico eu fui percebendo que realmente eu sempre fui assim. Então coisas que você não entendia foi tipo Exatamente. Fazendo sentido. Aí eu começo a fazer sentido por que lá na adolescência era tão difícil fazer dever de casa, por que eu ia lá pro escritório da casa para fazer as tarefas e passava ali a tarde inteira e não saía nada, e saía outras coisas, saía poesia que eu gostava de escrever, saía desenho que eu gostava de desenhar, eu ensaiava música na época, clarinete ou saxofone, e a tarefa ficava, né? Na sala de aula eu até gostava de ouvir o professor falar, mas na hora de fazer tarefa eu era aquele que estava ali enrolando, fingindo que estava fazendo, começando a fazer, mas não terminava. Então aí fez muito sentido quando, né? Só que isso não me acumulou prejuízos na adolescência. Mas na fase adulta, numa cobrança maior, aí isso foi sentido. Inclusive, eu acho que uma característica muito comum entre os dois transtornos, quando vem o diagnóstico, é que muda todo o aspecto ali da vivência, né? Tanto a familiar, tanto a que tem. Eu ouço muito, assim, de alguns familiares, nossa, depois que você veio com o diagnóstico, você só fala disso. Porque é uma coisa que a gente percebe que teve sempre ali, só que estava escondido, né? Então, depois que a gente tem mais aflorado isso, é difícil a gente não viver uma coisa que a gente sabia que sempre estava ali, né? E além do medo também, e às vezes porque isso acontece, as pessoas acabam olhando pra gente talvez pensando isso, o medo que a gente tem de estar justificando coisas com o transtorno. Então, mas agora tudo é TDAH? Ou tudo é do autismo? Né? Isso que você está justificando não é do transtorno. Assim, é complexo isso por quê? Porque tanto o autismo quanto o TDAH, e a gente vai falar depois disso mais tarde, ele interfere em várias esferas da vida. Né? No plano dos relacionamentos, das emoções, do conhecimento, do aprendizado. Então ele tem os seus fatores que acabam interferindo em tudo isso. E é lógico que a gente também, enquanto diagnosticado, quer entender o que é e o que não é. A gente precisa dessa separação para a gente dar a atenção especial que isso merece. Sim. Agora, só voltando à questão do diagnóstico para mim, que é uma confusão que normalmente acontece também, o TDAH está muito afixado na ideia da desatenção. Isso foi para mim também no diagnóstico. Quando eu recebi o diagnóstico, eu acho que eu filtrei muita coisa do que a psiquiatra falou, e eu pus na minha cabeça que o problema era a desatenção. Era problema de concentração só. E passei por 10 anos ignorando
os outros prejuízos que o transtorno estava causando. Então, na época, eu comecei a tomar medicamento para melhorar a concentração. Eu procurei algumas estratégias para melhorar minha concentração em atividades mais exigentes, e aí abandonei o medicamento. E passei muito tempo ignorando que o TDAH estava interferindo em outras esferas. Da organização da vida como um todo, da rotina doméstica, da atenção às pessoas próximas na família, atenção enquanto a gente está conversando com alguém, né? Da organização financeira, da atenção a compromissos, datas importantes. E de uns 5 meses para cá que eu resolvi dar uma revirada na minha vida e falei, não, eu preciso entender, porque eu já estava quase 10 anos, se alguém perguntasse o que é TDAH, eu não sabia o que era. Então, como que eu, diagnosticado, que leio tanto sobre tanta coisa, nunca me dediquei a estudar sobre o meu próprio transtorno. Aí, quando eu comecei a estudar, aquilo abriu, né, um leque assim, de explicações da minha vida, e aí eu costumo falar que eu descobri em 3 etapas. A desatenção, primeira coisa que eu notei, depois a impulsividade, aí eu fui perceber e admitir os meus traços de impulsividade, que eu nunca admiti também, e por último o hiperfoco, de que maneira que o hiperfoco definiu a minha vida toda, né? Então foi nessa escalada, né, do meu diagnóstico. A próxima pergunta é: você acha que as pessoas em geral percebem seu transtorno ou como elas percebem e o que pensam disso? Primeiramente, elas não percebem, por ser uma deficiência invisível, que a gente fala, né? Duvidam e ainda falam frases do tipo: você não tem cara de autista, mas o seu é bem levinho, mas todo mundo é um pouco autista, entre muitas frases que acabam me sobrecarregando até muitas vezes por eu ter que explicar toda vez que não é bem assim. E acaba me deixando até muito triste. Eu tenho assim essa mesma vivência que a Vitória, dessa desconfiança às vezes, assim. Eu só mais recentemente que eu costumei colocar isso nas rodas de conversa, no ambiente de trabalho, por exemplo. Olha, eu sou TDAH. Porque eu também tinha medo desse rótulo, ou que o TDAH servisse para colocar em dúvida a minha capacidade de fazer as coisas. Dessa reação das pessoas. Exatamente. Então, por exemplo, quando eu assumi como diretor de escola, eu tinha medo de que as pessoas soubessem que eu era TDAH. Ou seja, como assim um diretor TDAH? Então ele não vai dar conta do recado, né? Eu sei perfeitamente quais são as minhas dificuldades ou o esforço maior que eu tenho que fazer sendo um TDAH para conseguir o mesmo resultado. Mas eu tinha medo, né? Então eu não colocava essa questão. Passei por quase 10 anos, não contando para ninguém que eu sou TDAH. A não ser pessoas da família que sabiam. E mais recentemente que eu comecei a colocar isso para os outros, né? Teve pessoas que acharam que era brincadeira, né? Tem um colega de trabalho aqui, o vice-diretor Carlos, né? Uma pessoa boníssima, muito gentil. Um dia ele falou: você fala isso, mas você fala brincando, né? Eu falei: não, sério, eu sou diagnosticado TDAH desde os 30 anos. Então tem essa dúvida, né? E aí essa coisa também, mas não parece, né? Por que não parece? Porque existem os estigmas, né? Que acabam impregnando em pessoas com transtornos, né? Então esse estigma, eu não estou falando para condenar e criticar ninguém, porque quando eu recebi o TDAH como diagnóstico, o estigma veio na minha cabeça. Quando a médica falou: você tem TDAH. Eu? TDAH? E aí eu me lembrei do quê? Das crianças TDAH que eu conhecia na escola, do medicamento que elas tomam. Eu falei: né? Eu fiquei muito espantado porque o estigma estava presente. Então, né? O padrão que a sociedade fala desses transtornos acaba gerando medo, né? Porque, exatamente. Como as pessoas falam, não todas, né? Claramente, mas assim, algumas pessoas tratam esses transtornos, e você descobrir que você tem esse transtorno vai gerar muito medo, porque você vê que muitas vezes não é um transtorno respeitado, entendido. Então, deve ser bem assustador quando você descobre. É difícil, né? Por isso que a gente fala que tem a fase de negação, né? Porque as pessoas vão olhar para você na fila do mercado, por exemplo, nós autistas temos direitos PCDs. Então, da mesma forma que um idoso tem a preferencial, a gente também tem. E o que eu tenho de pessoas idosas que olham para mim tentando descobrir a minha deficiência é incrível.
eu sempre tenho que estar com o CIPTEA, que é a carteirinha da autista, na mão para provar. E é uma coisa que, assim, acaba pesando no dia a dia. Sim, querendo ou não incomoda, né? Porque você sempre tem que estar provando por que você tá ali e o que você tá fazendo. Exatamente. E no caso do TDAH, é mais assim, a dificuldade de explicar para as pessoas que os traços do TDAH, eles não são como todo mundo. Então, assim, existe... Ah, mas todo mundo é desatento. Ah, mas todo mundo é agitado. Ou isso é comum em todo mundo, né? De fato, podem ser traços de personalidade, ou seja, existem pessoas mais desatentas, pessoas mais atentas, pessoas mais hiperativas, pessoas mais acomodadas, pessoas mais impulsivas e pessoas mais cautelosas, né? Isso são traços de personalidade. Agora, se torna um transtorno quando esses traços estão presentes de maneira concomitante, quando eles estão presentes nas diferentes dimensões da vida e causam prejuízos na sua vida. Ou seja, e aí existem pesquisas que mostram, né, com entrevistas com pessoas TDAH e pessoas não TDAHs, o quanto a desatenção atrapalha a sua rotina ou determinadas tarefas. Aí as respostas mostram a grande diferença. As pessoas diagnosticadas com TDAH têm a desatenção interferindo e prejudicando as tarefas mais comuns do dia a dia, e isso não acontece com a pessoa que não é diagnosticada com TDAH. E de repente ela tem as suas distrações também, mas não causam prejuízos. Não chega a ponto de dificultar a realização de tarefas. Né, nesse Eu sentido. acho que as pessoas têm medo de diagnóstico, de tipo, aceitar e compreender a situação do outro. No sentido de que transtornos são transtornos, como a própria palavra diz. Mas assim, cuidados com atenção, com responsabilidade, com respeito, eles são tratados facilmente. Então, as pessoas têm medo de descobrir certas coisas. E isso, de certa forma, assustam elas, né? Que o novo, que não é novo, mas para elas são, é estranho. Então, quando a pessoa tá com medo, ela age sem pensar. E isso, tipo assim, eu acho que a gente poderia dar mais atenção a isso para ensinar as pessoas que têm medo a compreender. Porque quando a gente tá com medo, a gente age muito sem pensar. Mas a gente que tá tendo essa reação, por exemplo, de estar na fila e as pessoas quererem que a gente prove por que a gente tá ali, ou quando a gente vai explicar o nosso transtorno e a gente tenta explicar e a pessoa não entende, e você tem que ficar insistindo, tentando explicar da melhor forma e a pessoa ainda não acredita. Então, essa falta de informação e de coragem para aprender até e vontade é a que gera muitos conflitos, né? Sim. Porque que gera muitos transtornos, mágoas, porque, querendo ou não, por exemplo, se eu estivesse nessa situação, eu ia ficar muito exausta de sempre ter que explicar, muito triste, nervosa. Então, tipo assim, é uma situação muito complicada, porque tem que ter muitas mudanças ainda na sociedade. De ter essa explicação, ter essa aceitação e todo mundo pelo menos aprender o básico para saber lidar com o outro, né? Mas acho que a Vitória e eu pensamos igual, a gente já conversou outro dia, né, Vitória? De que a gente está num processo, né? Ou seja, isso está em processo de mudança, de reconhecimento e também em processo de esclarecimento sobre o diagnóstico, sobre as formas de tratamento. Então, existem debates e leis que estão ainda em discussão agora. Então, a gente acredita que isso vai mudar com o tempo. Sim, que né? a gente já vê, né, as pessoas tentando mudar. Exatamente, né? Eu ia comparar, por exemplo, há 40 anos atrás, os autistas em hospícios, né? Hoje não existe mais hospício, hoje é clínica psiquiátrica. Então, eu acho que só essa mudança já mudou um pouco do estigma do autista e de outras deficiências. Sim, já mudou. E, tipo, a gente vendo a evolução aos poucos, que toda a evolução necessária é muito lenta. Mas, assim, a gente vê que tá acontecendo, bem aos poucos, mas tá. Então, é super necessário, né? Super interessante. Agora a gente vai para a próxima pergunta, que é: qual o impacto desse transtorno na vida de vocês? Então, como a gente comentou um pouquinho, né? É um risco maior de desenvolver ansiedade e depressão.
dificuldade de iniciar amizades e manter relacionamentos na escola, por exemplo, e afeta em trabalhos em grupos e não ser compreendida. Por que eu falo isso? Por exemplo, na escola vai ter 40 alunos. Os 40 alunos pode, por exemplo, sei lá, ter 2 autistas. E o resto da sala, se não tiver um trabalho com essa sala, não vai compreender, porque os 2 ali são diferentes. E é o que eu vivo no meu dia a dia. Uhum. Você tem também aquele excesso de sinceridade que incomoda as pessoas ou não? Exatamente. Eu tenho medo de falar muitas vezes por machucar a pessoa. Ou, por exemplo, às vezes, como eu falei, a gente tem alguns direitos PCD, e às vezes, por eu não ter uma deficiência que seja visível, e eu ter que lutar para mim ter um direito que já é meu, às vezes eu acabo sendo um pouco agressivo com a pessoa, então eu acabo pedindo desculpa. Que gera um estresse, né? Então, Exatamente. Porque assim, eu penso às vezes, poxa, é um direito meu e eu ter que toda vez provar que é um direito meu, sabe? É estressante. complicado. No caso do TDAH, a desatenção ela tem assim reflexos, prejuízos em atividades que exigem concentração. Então, a leitura, por exemplo. E embora eu seja hoje formado em letras, gosto de ler, na minha infância e adolescência a leitura era uma coisa horrorosa para mim. Eu detestava ler. Eu tinha uma irmã que era uma ávida leitora e me incomodava vê-la lendo, porque eu jamais fui de livro. Então a leitura é só um exemplo de atividade que exige concentração, mas qualquer outra tarefa um pouco mais complexa que exige atenção, a gente tem mais chances de cometer erros, mais chances de deixar pontas ali desamarradas, de passar por cima de coisas que deveriam ter sido vistas, quando você tem que revisar, arrumar um trabalho, por exemplo. Só que essa concentração não é só em tarefas assim que exigem esse foco, né, esse tempo dedicado. É também atenção a quantas pessoas estão falando. Então, eu costumo brincar numa estimativa que 40% que as pessoas falam eu não escuto, né? E às vezes eu estou ouvindo, não é o caso aqui, porque agora eu estou hiperfocado, tá? Mas no dia a dia, a pessoa me pega no corredor para me falar alguma coisa, essas situações mais da correria do dia a dia, eu acho que 40% eu não escuto. E as pessoas ao meu redor já percebem isso, percebem quando eu finjo que estou escutando. Não, é legal, eu até complemento alguma coisa, dou um ok, mas eu não estou escutando. Aí depois que eu saio, eu procuro recuperar na memória qual é o assunto para eu pescar depois a informação de outro jeito, né? Ou eu já jogo limpo e falo, repete por favor, porque eu não escutei. Então isso assim, tá no dia a dia mesmo, e é ponto às vezes que incomoda acho que as pessoas. Porque eu já tive pessoas que falaram pra minha esposa isso, ó, viu? Eu tô falando com ele, ele não escuta o que eu tô falando. Porque às vezes não tô escutando mesmo, né? E às vezes em casa também, né? Tipo, mas eu falei tal coisa, tal dia. Você tava aqui do meu lado, você não escutou? Isso acontece bastante, né? Essa desatenção também reflete em esquecer datas importantes, esquecer compromissos. Então, a gente acaba desenvolvendo uma dependência muito grande. Eu tenho de agenda e de alertas. Então, eu tenho a minha agenda no trabalho que eu anoto geralmente tudo, quase tudo que eu posso anotar, quando eu estou fazendo um atendimento a alguém. Eu tenho meu celular que alerta, apita o dia inteiro para avisar todos os compromissos, porque fatalmente a gente esquece. Assim, é uma coisa incrível, assim, tipo, esses dias eu saí da escola e precisava passar na farmácia. Eu mandei mensagem para minha esposa. Estou passando na farmácia. E entrei no carro. Até chegar na esquina, eu já tinha esquecido. Quando eu me lembrei, eu já estava na estrada, a caminho de Cerqueira César. Então, você acaba de falar alguma coisa, você esquece 2 passos depois. Né? Isso não é estressante para você, ou pelo menos era no começo? É bastante estressante. É bastante. Porque... E eu não sabia que isso era do TDAH. Eu tinha a noção, passei por 10 anos, achando que era só assim a concentração numa atividade focada. E aí você se culpa, tipo, eu já fiz besteiras assim enormes na vida, de esquecer carro aberto na chuva, esquecer o portão da casa aberto, e aí eu coloquei uma fitinha no pulso, para toda vez que eu olhasse para a fita, pensasse o que eu estou esquecendo agora, ou seja, eu não tinha consciência que não é uma coisa tão simples assim.
né? Que eu diga para mim mesmo, olha, você precisa se concentrar e prestar mais atenção nas coisas. E você vai ter um resultado. Não é tão simples assim. Porque existem processos ou características neurobiológicas que é a falta de certos neurotransmissores, então o seu cérebro não processa, não constrói as mesmas sinapses que criam as memórias e a atenção de uma pessoa comum. Então não é algo que você possa, tipo, não, eu tô muito sem foco, que você possa resolver sozinho. Exatamente. Então aí existe o tratamento via medicamento, né, que eu abandonei por um tempo, mas penso em voltar, e existem as estratégias de apoio. No meu caso, hoje em dia, são os alertas da agenda do celular que apita e vai me avisando a rotina, o que eu tenho que fazer ao longo do dia. No café da manhã, o Google Assistente lê para mim a minha agenda do dia, enquanto eu estou tomando café, porque a cabeça não vai fixar. Se alguém me dá algum recado, fala, Fábio, você tem que fazer tal coisa para tal hora. Dá licença um pouquinho, eu tenho que ir lá anotar. Tem que anotar na mesma hora, entende? Aí a impulsividade é um traço também presente, como também, né, no autista, a gente falou agora há pouco com a Vitória. Às vezes você não ter o filtro e falar sem pensar. Então, frequentemente eu estou me desculpando por ter dito algo, que eu percebo depois que eu exagerei, que a brincadeira foi inapropriada, que a piadinha não teve graça para a pessoa do lado, porque veio, saiu. E sai. Né? Escrevo coisas ali no grupo do WhatsApp e depois eu tenho que voltar apagando, porque não era bem aquilo, eu não verifiquei antes, porque a impulsividade me fez agir ali muito rapidamente. E o hiperfoco, que é quando você está hiperfocado num assunto, aquele assunto te escolheu, não é você que escolhe o assunto do hiperfoco. Tipo assim, mas por que você está lendo sobre isso agora? Tipo, você tinha que estar preocupado com outra coisa. Mas é muito engraçado que não é a gente que escolhe o assunto. Mas o assunto é a coisa mais inútil do mundo, não tem nenhuma utilidade prática, mas a sua cabeça está naquilo e você não consegue fazer outra coisa. Você fica só naquilo. E esse hiperfoco acaba, se ele dominar muito tempo, às vezes você fica meses hiperfocado em algum assunto, anos até, você começa a contaminar tudo ao seu redor. Então, por exemplo, final de 2017, eu fiquei hiperfocado no rap. Eu já gostava de rap lá na adolescência, mas passei muitos anos sem escutar. Um aluno me falou uma coisa um dia na sala de aula, me chamando a atenção para uma música do Racionais MC. Eu falei, nossa, poxa, faz tempo que eu não escuto Racionais e tal. Aí peguei para escutar a música que ele recomendou, que é a música Da Ponte Pra Cá. Aquilo me ativou um prazer enorme de conhecer mais sobre aquilo, que eu fiquei mais de 2 anos hiperfocado em rap. Escutando toda a discografia do Racionais, toda a discografia do Emicida, do Criolo, e pesquisando, e estudando, e lendo livro, escrevendo coisas sobre o assunto, e fazendo vídeo sobre o assunto. Fiquei mais de 2 anos hiperfocado. E aí, entra no carro, o que a família escuta? Rap. Porque eu só tô no rap. Entende? Então você contamina e você perde o senso de que ao seu redor as pessoas não estão na mesma vibe que você. Entendeu? Porque você não enxerga isso. Depois, muda a paixão para outra coisa, vai para outro hiperfoco. O hiperfoco também tem no autismo, né? E ele tem pontos bons, positivos e negativos, né? O negativo é justamente isso. Por exemplo, você está numa conversa, você começa a falar sobre um hiperfoco seu, a pessoa já está entediada de ouvir aquilo, mas você não percebe. Por exemplo, sei coisas de avião que eu não precisava saber, mas eu sei. E daí eu não paro de falar de viagem, de livro, e a pessoa tá lá, nossa, meu Deus, nunca acaba. E tem pontos positivos, né? Que alguns hiperfocos podem ajudar ali dentro do seu trabalho, né? Por exemplo, eu quero da área de saúde, então eu sei muita coisa de saúde que eu sei que lá na frente vai me ajudar. Uhum. Então, mas é uma coisa que realmente contamina as pessoas ali. Normalmente os familiares, né? Falam, para de falar sobre isso, vocês só falam sobre isso. Daí também acontece um outro ponto negativo, é que às vezes, por exemplo, se uma série, um filme me prendeu muito, eu fico muito naquilo. Se a minha mãe me chama para fazer outra coisa, eu fico muito estressada, muito brava, porque eu parei de fazer aquilo. E às vezes é aquela impulsividade, né? Porque você acaba sendo impulsiva, sendo até grossa muitas vezes, sem querer, porque é uma coisa que te interrompeu, a pessoa que te interrompeu também não teve culpa, você também não teve culpa, mas fica aquela coisa, né? Às vezes pode até gerar brigas e outras coisas. Você não quer ser interrompido Exatamente. naquele momento que você está
no hiperfoco ali. Né? Exatamente. E assim, e esse hiperfoco, às vezes, também, ele é bem localizado e pontual. Uma coisa que eu percebi alguns meses atrás também. Eu cheguei na minha cidade, eu tinha que trocar um ralo do banheiro. E aquele ralo estava com problema e ele ia ser difícil de trocar. Eu passei na loja, comprei a tampa de ralo nova e fui para casa muito interessado em resolver aquele problema. Chegando em casa, minha esposa me chamou para ver algo com ela no computador. E eu fui. Não, tá, legal. Fui, ela ficou uns 10 minutos falando ali. Eu saí e eu percebi que não escutei nada do que ela falou, porque eu estava hiperfocado no ralo. A minha cabeça estava, vou chegar em casa e vou resolver esse problema. Aí eu fiquei 40 minutos ali martelando aquela tampa de ralo, super feliz porque estava dando certo e porque o resultado ficou bom. Mas como eu cheguei na casa focado em resolver aquele problema, nenhuma outra coisa era capaz de capturar Nada tirava minha o seu atenção. foco. Exatamente. Então, às vezes, é bem localizado. Né? Mas, às vezes, um hiperfoco pode dominar meses, anos da sua vida, né? Por coisas inúteis também, né? Por assuntos que depois... Algum dia você acha utilidade para isso, né? Então, eu lembro que eu gosto muito de computador e tecnologia. Teve a fase que eu fiquei hiperfocado em antivírus. Aí eu vou lá, testo um, testo o outro, estudo, pesquiso, leio, faço vários testes, faço vários experimentos, né? Rebento com o computador de tanto antivírus que eu coloco e tiro e tal. Aí, pronto, acabou. Mas eu fiquei com aquele conhecimento muitos anos na vida, né? Fiquei focado em planilha de Excel. Aí eu vou, baixo o curso, assisto vídeo, aprendo, invento planilhas diferentes, mirabolantes, faço coisas, depois passa, né? Então, o ponto positivo, né, é que a gente vai acumulando conhecimento. Agora, qual que é o ponto negativo? Esses hiperfocos aparecem de maneira assim, muito involuntária e você não tem muito controle sobre isso e eles vão atrapalhar as outras tarefas que você tinha. Sim. Então, ou seja, você tem um trabalho muito mais sério para fazer e você está aqui perdendo tempo numa planilha inútil. Né? Você tem aquele outro problemão para resolver e você está assistindo vídeos sobre, sei lá, animais da África. Entende? Eu já tive problemas com isso, que eu sou diagnosticada com TOC, e que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, às vezes, eu fazia coisas desnecessárias e deixava coisas de lado. Então, atrapalha muito. Que depois a gente tem que retomar, fazer tudo de novo, às vezes foca em outra coisa, né? Uhum. Então, é muito incômodo. E às vezes você tá, por exemplo, na semana de prova, você tem que estudar para aquela prova que você tem dificuldade, mas não, assim, enquanto não acabar aquele livro, enquanto não acabar o que você tá fazendo, você não vai conseguir. Porque se você for pra prova, você vai falar, caramba, eu preciso acabar aquilo, preciso acabar aquilo, preciso acabar aquilo. Precisa saber o que vai acontecer. Exatamente. Enquanto você não resolve aquilo, você não consegue fazer outra coisa. Sim, eu sou viciada em filmes, séries, livros, então eu começo a ler um livro e eu vou. Aí eu deixo, às vezes eu deixo de comer, às vezes eu deixo de fazer as coisas que eu tenho que fazer, e eu tô lá lendo, e daí eu tenho que parar, daí eu fico estressada porque eu tenho que parar, e daí eu quero terminar logo pra me voltar à leitura. É um negócio bem... Exatamente. E assim, e como é que eu consegui fazer letras e acumulei uma grande carga de leitura sendo TDAH? Porque teve a fase da minha vida que eu hiperfoquei na literatura. Então ali com 15 anos de idade, eu descobri um gosto pela literatura, a partir da leitura de um livro de poemas do Mário de Andrade. Aí eu fiquei hiper focado em ler. E comecei a ler um livro atrás do outro. Só que, como TDAH, um livro que uma pessoa normal levaria 3, 4 dias para ler, eu ficava 3, 4 semanas para ler. Mas eu lia muito. E esse hiperfoco durou até o final do terceiro ano do ensino médio, que me fez decidir fazer por letras, e durou também durante a faculdade, né? Hoje eu já não tenho mais tanta paciência com leitura. Gosto, eu sou amante de literatura, mas eu já não consigo me concentrar mais tanto na leitura. Então a leitura de textos longos, livros, né? Porque saiu um pouco da minha esfera de interesse, né? Hoje eu leio mais artigo de jornal, noticiário, artigo científico, né? Porque o meu universo de interesse está mais voltado para essa outra área e não para a literatura mais. Então o hiperfoco te impulsionou, de certa forma. Me impulsionou a decidir a carreira. Interessantíssimo. A próxima pergunta que a gente vai fazer é os traços em comum entre o TDAH e o autismo. Alguns a gente já falou, né? Principalmente o hiperfoco, eu acho que é o principal, né?
até do toque também é uma característica. A impulsividade, né, dessa coisa, às vezes tá ligada do hiperfoco, daí você acaba sendo impulsivo. A necessidade de isolar, porque o que acontece? Como o nosso cérebro funciona de maneira diferente, né? A gente tem um processamento dentro do nosso cérebro diferente. Então, como a gente tem muitos estímulos de uma vez, a gente vai chegar uma hora que eu falo que dá a tela azul do computador. Então, daí a gente tem que se isolar para descansar e recarregar a bateria. E o não ser compreendido pela sociedade, né? Uhum. Essa coisa do hiperestímulo, um dia a Vitória me mostrou aquela imagem, né, do cérebro da pessoa autista, o quanto que ela sobrecarrega de energia em quase toda a camada do cérebro, né, enquanto uma pessoa neurotípica, que é a pessoa que não tem um transtorno neural, neurodivergente, a concentração ou as energias do cérebro estão mais concentradas num ponto só. Isso também acontece muito com o TDAH. Existe até uma correção que normalmente se faz, que está até no problema da própria nomenclatura do TDAH no Brasil, que é déficit de atenção. Em inglês é disorder. Então, quer dizer, qual que é a correção que a gente faz às vezes? A gente não tem déficit de atenção, a gente tem uma atenção desorganizada. Então, a gente é capaz de estar atento a muita coisa ao mesmo tempo e isso causa uma desordem. Eu achava, por exemplo, que eu tinha um olfato mais sensível ou o ouvido mais sensível. E eu descobri recentemente, lendo sobre TDAH, que não é um olfato apurado. É que eu me distraio muito mais fácil com o cheiro. A gente está aqui numa roda conversando, alguém passou lá na rua fumando. Eu vou ser o primeiro da roda a perceber o cheiro do cigarro e ter que falar sobre o cheiro do cigarro, porque ele me incomodou e porque aquilo tirou meu foco total. Né? Então não é que o olfato é mais aguçado, eu me distraio mais facilmente nos vários sentidos. E como a Vitória falou, o cérebro acaba ficando muito carregado. Em dias que eu estou com muito problema, ou muito hiperfocado em alguma coisa, ou como nesse final de semana que eu estava sábado à noite lendo sobre um assunto que me cativou o interesse ali, resultado, eu tenho insônia, porque a cabeça não vai parar quando eu deitar, a cabeça vai ficar rodando naquele assunto, e eu tenho um zumbido na cabeça que é audível para mim. Fico como um grilo constante ali, que outras vezes eu chego e pergunto, gente, vocês estão escutando barulho de grilo? Não tinha grilo nenhum, mas na minha cabeça tinha um grilo, que é um zumbido constante, que é essa cabeça superaquecida, que o TEA também tem, né? Eu, por exemplo, tive vários eventos que eram programados esse final de semana, mas como eu falei pra você, né, quando a gente foi fazer a pauta, terminar a pauta, aliás, eu tive que me isolar no meu quarto, porque é o que a gente chama de ressaca social. Eu tive uma ressaca social muito grande, que eu não queria conversar com ninguém. E o que acontece? Parece um zumbido mesmo, é parecido, né? É uma dor de cabeça extrema, chega a dar tontura, parece que você vai desmaiar, tem vezes, e que você tem que isolar de todo mundo, de todas as coisas, ficar num lugar sem muita informação, porque a gente se distrai, né? Até se recuperar. E é muito, às vezes, por exemplo, ainda dei sorte que eu tô nas séries. Mas se eu tivesse uma semana de prova, é complicado, né? Uhum, exatamente. É porque é muita informação, né, ao mesmo tempo, então gera... E a gente captura as informações de uma forma diferente, né? Quando a Vitória falamos aquele dia na pauta a respeito de shopping center, né? E a gente discutiu sobre o porquê do autista ter uma vaga reservada, né, no estacionamento de shopping, por exemplo. Tanto existem os casos do autismo mais severo, da criança não verbal, da criança com estereotipias, e a mãe, portanto, precisa conduzir essa criança em todos os ambientes, e aí é uma situação de risco ali no estacionamento, por exemplo. Como também, como a Vitória colocou, desculpa só complementar o que você disse aqui de Vitória, o shopping é um ambiente de muitos estímulos, visuais, sonoros, olfativos, e a cabeça sai muito cansada, né, de um ambiente como esse, né? Tem muitas pessoas também, por exemplo, você entra no shopping, aquela luz branca muito forte, o cheiro de loja de perfume, cheiro de loja de chocolate, por exemplo, daí as pessoas movimentando muito rápido, vários barulhos de loja de conveniência, por exemplo, certa marca tá com uma música, né, aquela coisa. Então a gente sai muito sobrecarregado, muito cansado. E o que acontece ali? A gente pode ter uma crise.
E daí a gente tem várias crises, né? O burnout, o shutdown, tem vários, né? Então, tem crise que a gente se internaliza, tem crise que é externa, que a gente desconta na primeira pessoa que a gente vê. Então, ali é muito perigoso a pessoa com deficiência, ou, no caso, por exemplo, o autismo, né? Ela tem uma crise e ela esquecer do ambiente que ela tá, porque a gente realmente se desliga, que é um estacionamento, por exemplo, e como é difícil se controlar ali naquela hora, porque quando a gente está em crise a gente não consegue se controlar, então é mais fácil o seu acompanhante, o seu familiar, te conduzir numa vaga que esteja mais próximo. Daí até tem muitos casos, né, de ficar, mas é só autista, mas o seu é bem levinho. Não, quando a pessoa fala que esse é bem levinho, querendo amenizar, ela não está amenizando, porque aquela pessoa nunca viu autistas em crise, porque é muito difícil pra gente quando a gente está numa crise. Primeiro que é difícil a gente identificar quando a gente iniciou uma crise, é difícil passar essa crise. Tem crises que duram horas, tem crises que duram dias, então é muito complexo. A próxima pergunta é: o que falta na escola para lidar com esses transtornos? Primeiramente, eu falo que falta treinamento profissional, porque na base da pedagogia, por exemplo, não tem um treinamento para lidar com pessoas com deficiência. O professor tem que fazer uma pós para trabalhar com isso, né? E informação, falta bastante informação, tanto em relação aos professores, tanto em relação aos alunos, e combate a preconceitos, porque é tal do estigma, né? A sociedade criou um estigma sobre o autista que nem sempre é a realidade, não é a verdade. Daí a gente vem com aquele negócio da informação, né? Até para os alunos quanto para os profissionais, né? Porque ali vai ser lidando com as pessoas e as pessoas lidando com você. Então, receber de braços abertos a informação e a pessoa em si, tem que ter esse ensino, né? Fazer parte do ensino também essa parte dos transtornos, tanto do autismo, tanto do TDAH, tanto com os outros transtornos, que é muito importante, né? Eu acho que em relação ao TDAH, acho que está na mesma linha, né? Falta capacitação profissional, porque isso não só o TEA ou o TDAH, qualquer outro transtorno ou as patologias que dependem de uma inclusão escolar maior, isso é uma coisa que está começando muito agora, né, nas faculdades. Então, por exemplo, nas faculdades que têm curso de Libras, não é que as pessoas surdas não mereçam essa inclusão, em hipótese alguma, merecem, certamente. Mas é um processo que não anda de maneira linear na história, porque a prevalência de pessoas com TDAH ou com autismo na sala de aula é maior do que surdos. Quer dizer, a prevalência de autismo está em torno de 1 a 2%, né, Vitória? Está saindo uma pesquisa agora dos Estados Unidos, não vou lembrar a faculdade agora, que 1 em cada 60 crianças é com autismo. Exatamente. Então, quer dizer, numa sala de aula, a chance de você ter uma pessoa autista é maior do que ter uma pessoa surda. O TDAH está numa prevalência de 5 a 7%. Quer dizer, numa sala de aula, você vai ter 2 ou 3 pessoas que são TDAHs. Na maior parte das vezes, não diagnosticadas, né? Mas muitas vezes diagnosticadas. Então, quer dizer, se são transtornos que têm uma prevalência na sociedade maior até do que surdos, do que cegos, por exemplo, por que ainda não há, nas grades curriculares de faculdades de licenciatura, né, um tratamento adequado a esses temas? Porque está num processo que eu acredito que vai ter mudanças ao longo dos anos. E seria até importante porque, querendo ou não, os profissionais da escola convivem muito com as crianças. Então, as crianças que não são diagnosticadas, adolescentes, teria, tipo assim, o profissional tendo ciência desses transtornos e conhecimento, ele vai começar a perceber alguns sinais. Porque convive muito tempo. Então, pode ter esse auxílio do diagnóstico. Muito Sim. mais rápido. Outra questão é que essa criança vai crescer e vai para o mercado de trabalho. Então, seria muito mais interessante ela saber desse transtorno antes. Sim. Porque o mercado de trabalho e a faculdade gera muita sobrecarga, tanto para a pessoa com autismo, tanto para a pessoa com TDAH e outros transtornos, né? E outra relação também, não é só na educação. Na área da saúde também, ainda tem muito estigma do que é o
do que é esses transtornos, e muitos especialistas não sabem identificar os sinais para o diagnóstico. Por exemplo, muitos pediatras negligenciam o autismo. Eles acham que é um erro de processamento de fala, auditivo. Até pode ser, mas a maioria das vezes é o autismo. Sim. A próxima pergunta que a gente vai fazer aqui é: há estudos recentes sobre as causas? Há estudos recentes que indicam, né, problemas gestacionais, hereditários e genéticos. Mas ainda está em estudo, assim, é bem rudimentar, ainda não tem, não é conclusivo, é isso. No caso do TDAH é a mesma coisa. As causas prováveis estão ligadas a fatores genéticos, de maneira muito predominante, suspeitas também de problemas gestacionais. Porque tanto o TDAH quanto o autismo, eles foram classificados mais recentemente no CID-11, no Cadastro Internacional de Doenças da OMS, dentro de transtornos de neurodesenvolvimento. Então, ou seja, estão ligados ao desenvolvimento do cérebro. Então, no caso do TDAH, existe uma imaturidade na parte do cérebro chamada córtex pré-frontal. Ela amadurece mais devagar do que a pessoa neurotípica. A pessoa neurotípica com 21, 22 anos já tem essa parte do cérebro desenvolvida. Do TDAH isso pode ultrapassar os 30 anos de idade. Assim como também déficit de dopamina e noradrenalina, que são dois neurotransmissores que trabalham bastante na memória e nas funções executivas. Então, como são fatores ligados ao desenvolvimento cerebral, então aí se suspeita que problemas gestacionais podem estar ligados. Só que no TDAH predomina mais a suspeita sobre fatores genéticos, porque existem muitas pesquisas e até mesmo a percepção clínica de uma criança levada ao consultório com a suspeita do transtorno, é diagnosticada com TDAH e muito frequentemente se percebe que o pai ou a mãe também são. No momento da consulta, né? Aí, viu, mas você está falando dele assim, da criança, mas o pai dele é exatamente assim. Então, ou seja, descobre que o pai já é TDAH ou a mãe já é TDAH também. Isso é muito comum. E também pesquisas com gêmeos univitelinos ou bivitelinos, gêmeos idênticos ou não idênticos. E aí, gêmeos diagnosticados com TDAH, a chance dos dois serem TDAHs é sempre muito maior quando eles são idênticos univitelinos. Então, ou seja, reforça-se mais a ideia da hereditariedade mesmo, e também pesquisas que vêm mapeando quais são os pares de genes da nossa construção genômica que são responsáveis pelos desvios do TDAH. Então, assim, uma pergunta. Os gêmeos idênticos, eles podem ter, tipo, por exemplo, os dois ter autismo, ou pode ter um com autismo, outro não, ou um com TDAH, a prevalência vai ser muito maior, eu não tenho números, né? Tem um pesquisador, né, um dos mais especialistas, os maiores especialistas no Brasil em TDAH, é o Luiz Rode, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São das leituras dele que eu tenho essas informações, mas não tenho os números de memória. Mas eu lembro dele citando da grande predominância em gêmeos idênticos dos dois serem. Né? Entendi. Eu não lembro se é 100%, mas é um valor bem alto. No caso do autismo, como eu falei, ainda está sendo estudado, né? Mas tem muito disso também, do filho estar sendo diagnosticado e descobrir que o pai ou o avô, alguém da família também ser. Por isso que agora, como o processo de diagnóstico, apesar de caro, porque ainda é caro, e demorado no SUS, né? No caso do que é gratuito, tá vendo essa prevalência de ter na família, por isso que tem essa parte hereditária e genética. E os adultos hoje, que às vezes descobrem que também são autistas ao fazer o diagnóstico do filho, ou também são TDAHs ao fazer o diagnóstico do filho ou da filha, isso evidencia quanto tempo esse adulto passou, né, e que problemas ele teve na vida sem saber que tinha um transtorno, né? E de que forma a sociedade leu essa pessoa ao longo do tempo. Né? No caso do TDAH, depois se a Vitória quiser falar no caso do autista, o que ela imagina de como a sociedade lê essa pessoa que não recebe o diagnóstico ao longo de toda a vida. No caso do TDAH, a pessoa que passa a vida toda sem o diagnóstico, ela é lida como uma pessoa preguiçosa, descuidada, desinteressada, né? Ela é lida por esses estereótipos. Burra, uma criança que é preguiçosa, né? Sem
porque nem ela, nem os pais, nem ninguém sabe que, na verdade, existe uma condição que a coloca nessa conjuntura de desatenção, de desorganização, né? E ela é incapaz de ser melhor? Não. Só que ela precisa de um tratamento adequado para ela ser uma pessoa melhor. Ela precisa conhecer a condição que ela tem primeiro e receber o tratamento e atenção adequada para minimizar esses sintomas e melhorar o seu desempenho. Mas se ela passa a vida toda sem isso, ela vai ser vítima dessa sua condição, da impossibilidade de fazer certas escolhas na vida, de perder empregos que conseguiu porque não deu conta, porque não tinha os instrumentos necessários para se manter numa certa tarefa, né? E, enfim, pode acumular prejuízos ao longo de toda a vida sem saber. Aí depois leva o filho para fazer um diagnóstico, descobre que também né? E aí talvez passe a reconhecer o que se passou ao longo de toda a vida. No caso do autismo, isso é uma vivência minha. Antes de eu ter o diagnóstico, eu já passei em diversos especialistas e falava que era da prematuridade, porque eu nasci prematura, nasci de 6 meses, 770 gramas. Falava que era ansiedade, porque as crises que eu tinha na escola, eles citavam como ansiedade, e não era ansiedade. Realmente eu tenho ansiedade, mas não era só ela. Muitas vezes outros autistas são diagnosticados com depressão, e não é o autismo em si. E a depressão, né, Vitória, às vezes ela é uma comorbidade desenvolvida pelo sofrimento que o transtorno traz. Exatamente, né? por não No ter. caso do TDAH e do autista, é a criança que ela passa a vida toda com esses estigmas. Escutando, você é burra, você é preguiçosa, você é descuidada, você tem que fazer melhor, apaga e faz de novo, né? Você nunca termina a tarefa. Ela cresce acumulando culpa, ou seja, ela cresce se sentindo culpada disso, né? Não é que o transtorno vai tirar essa culpa, o transtorno vai ajudar a explicar o porquê que ela vive dessa forma, né? E o tratamento vai ajudar a minimizar esses efeitos, né? Esses sintomas, e a pessoa achar uma vida mais equilibrada, né? E mais capaz de fazer alguma coisa. No caso do TDAH, ele não é classificado como deficiência, então quer dizer, a gente realmente não vai se sentir uma pessoa incapacitada a nada, mas a gente sabe que tem que fazer um esforço maior do que o neurotípico para conseguir o mesmo resultado, né? Nesse sentido. Justamente isso, né? Por exemplo, você não consegue fazer amigo, você é antissocial, nossa, as pessoas cansam de você muito rápido, mas é por causa disso, né? São características do autismo que foram camufladas na minha vida toda. Porque lá atrás, os principais sinais que dificuldade no andar, no falar, no escrever, eu tive o estímulo da PAI. Então, o que me afetou foi a parte social, que só veio à tona depois da pandemia, que ia voltar para o cotidiano normal. E aí a gente foi percebendo uns sinais ali, e falou, peraí, não é assim, né? Então... A próxima pergunta é: o que não está relacionado ao transtorno? Há outras questões que devem ser descartadas no diagnóstico? Bem, muitas pessoas acreditam que o autismo esteja relacionado a vacinas e a comportamento dos pais. E, por exemplo, quando o autista está numa crise, no espaço público, as pessoas têm mania de achar que é birra, que é mimadice. Não. Isso não tem a ver com transtorno. Pode ser uma questão de comportamento, mas não tem a ver com transtorno. E a vacina já foi descartada lá atrás, que a vacina não causa autismo. Vale ressaltar que o autismo não é uma síndrome e nem uma doença, por conta disso ele não tem cura. E o diagnóstico é feito por uma equipe multiprofissional, ou seja, fono, psiquiatra, psicólogo, por aí vai, TO, porque a gente sempre tem outras comorbidades relacionadas ao autismo também que a gente tem. E o laudo, obrigatoriamente, ele deve ser emitido por um psiquiatra ou um neurologista. No caso meu, foi uma psiquiatra. Entendi. No caso do TDAH, o diagnóstico ele é clínico e ele deve ser dado também por um psiquiatra ou por um neuropsiquiatra prioritariamente. Existem os testes que são aplicados para verificar traços de comportamento na rotina, na casa, na escola, solicita-se relatório escolar,
mas não existe um exame um exame laboratorial de sangue ou de imagem, ou pelo menos não daqueles que se possa fazer de maneira maciça hoje em dia, para falar, não, olha, aqui está a imagem do cérebro que mostra que ele é TDAH. Então, o que predomina mesmo é a avaliação clínica, que vai considerar aqueles traços da tríade, né, da desatenção, da hiperatividade e da impulsividade, da cronicidade disso, quer dizer, isso está presente a vida toda? Ou é uma coisa que surgiu agora? Porque se surgiu agora, com seus 40 anos, a gente vai ter que investigar se não existe outro fator que está causando esse distúrbio emocional e de desatenção. Talvez, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, uma vida que está toda desregulada, e aí isso te coloca nessa condição de uma pessoa que não está conseguindo mais ter atenção e organização nas coisas. Então tem que excluir fatores como ansiedade, depressão, no caso do adulto. No caso da criança, é preciso excluir também fatores como problemas de audição, problemas de visão, que podem também resultar em desatenção. A criança que não escuta os pais chamando, ela pode ser uma criança que é desatenta, autista ou TDAH, né? Que os pais chamam e a criança está fechada no seu mundo e não está escutando os recados que vêm, mas também pode ser uma criança que está com problema de audição. Até bem recentemente conversei aqui na escola com a mãe de uma criança TDAH, e ela falou, então, na época nós fizemos alguns exames caros. Aí eu expliquei para ela isso, não existe exame para TDAH. Que exames que ela fez? Um deles, que foi o exame caro que ela mencionou, foi o exame para audição. Ou seja, precisava descartar se a desatenção da criança não estava relacionada a problemas de audição. Então, são esses por isso que a avaliação, ela é, como disse também a Vitória, multidisciplinar, e ela precisa ser muito bem feita, né? Não vai ser realmente numa conversa de meia hora com um profissional não capacitado e não especializado no assunto que vai fechar o diagnóstico tanto de TDAH quanto de autismo. Tem que ser um profissional bem capacitado, especialista no assunto e que saiba analisar todo esse conjunto de fatores, que saiba descartar outros fatores também ambientais e sociais, como o exemplo que eu dei no começo, a criança que está vivenciando na casa a separação dos pais. Se isso estiver afetando muito emocionalmente essa criança, fatalmente essa criança vai estar na escola desatenta, quieta, desorganizada, emotiva. E aí você leva para um profissional apenas esses elementos, ele fala, tem TDAH, dá medicamento. E não é TDAH, é um fator conjuntural do momento ali que perturba o funcionamento cerebral da criança, né? Então tem que ser um especialista com essa visão bem ampla que descarta fatores auditivos, visuais, ansiedade, depressão, né, contextuais para chegar, olha, tá vendo? E no caso do TDAH, quando fala da cronicidade da presença nos vários momentos da vida, a gente não é desatento só quando a tarefa é complexa e exige atenção. Você é desatento quando você está super de boa, sem nenhum compromisso, você está passeando, você está na praia, né? E você deixa passar coisas bobas, você se distrai facilmente no trânsito. Eu tenho uma dificuldade terrível no trânsito em termos de localização. Em cidades pequenas como Manduri e Iracema, muitas vezes eu tenho que pôr GPS. Eu ponho GPS porque eu erro toda hora a rua que eu tenho que virar. Quando eu me dou conta, já passei 2 quarteirões. Então eu ponho GPS para ele me falando para onde eu tenho que ir, né? Porque em dias que eu percebo que eu tô com pressa, por exemplo, eu não posso ficar dando voltas na cidade à toa, ou me esquecendo onde é que eu tenho que ir, que às vezes eu esqueço, né? De repente eu estou dirigindo e aí de repente, nossa, onde é que eu estou indo mesmo? Eu paro por uns 4, 5 segundos porque eu não sei mais para onde eu estou indo. Aí, lembrei. Né? Então, quer dizer, é constante isso. Não é só quando exige uma carga de concentração maior, né? Nesse sentido. No caso do autismo também, né? Por exemplo, eu quando fui fazer o diagnóstico, eu fiz do exame do processamento auditivo, do visual, foi descartado. E o autismo tá ali, por exemplo, mudança de rotina. É horrível. Ainda mais que, claro, imprevistos acontecem. Mas tudo tem que ser planejado. Por exemplo, se eu vou numa viagem, eu planejo onde eu vejo o hotel onde a gente vai ficar, então eu vejo como que é o hotel, quantos andares ele tem o hotel, o que tem para fazer em volta, é sempre assim.
E tudo é assim. Semana de prova, eu me planejo qual as primeiras provas, planejo o que vai cair. Então, sempre foi uma... A gente, que nem, por exemplo, eu passei por alguns especialistas que não eram de autismo, né? E eles me chamavam de conservadora, de sistemática. E não, era tudo característica do autismo. A próxima pergunta é: que leis existem sobre o autismo e o TDAH? A primeira que a gente tem é a Lei Berenice Briano, que foi criada em 2012, né? Que ela criou uma política nacional de proteção dos direitos da pessoa com TEA, ou seja, transtorno do espectro autista. Essa lei estipula que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, entendeu? E ela é que eu sempre estou na mão, porque eu sempre tenho que debater. Daí depois a gente tem mais algumas, né? A Lei Romero-Mion, que é do CIPTEA, que eu estava falando, que é da Carteirinha de Identificação do Autista. Que ela é importante porque, por exemplo, como eu estava falando, na fila preferencial, é difícil para a gente ter que ficar justificando toda hora que a gente é autista, que autismo não tem cara, então por isso que a gente tem essa carteirinha. E ela foi feita por conta do filho do Marcos Mion, que é o Romero, que ele também sentia essa grande dificuldade em lugares públicos. Além dessas políticas públicas mais abrangentes, vale destacar algumas legislações que regulam questões mais específicas do cotidiano, que é o que a gente sofre, né? A lei que reduz a jornada de trabalho de serviços públicos com filhos autistas, ou seja, os pais que têm filhos autistas que precisam reduzir a jornada de trabalho, ele entra com uma ação judicial, é bem burocrático, mas a maioria das vezes consegue. E vale ressaltar que ela tira a necessidade de compensação ou redução de vencimento para funcionários públicos federais que são de pais com filhos autistas. Então, basicamente é para aí. É um pouquinho complexo, mas depois a gente tem que garante a gratuidade do transporte interestadual, a pessoa autista que comprove renda de até 2 salários mínimos, ou seja, se a pessoa autista convive até 2 salários mínimos, ela consegue essa solicitação que é feita no CRAS. Tem a Lei Orgânica da Assistência Social, que é conhecido como LOAS, e tem que também conhecido como Benefício da Prestação Continuada, o BPC, que é para ter um direito de um salário mínimo por mês. Nesse caso, o autista ele recebe permanentemente pelo resto da vida, né, essa renda mensal, que é per capita por família. A família tem que ter um quarto do salário mínimo, e para requerer o BPC é necessária a inscrição no cadastro único, que é do governo federal. O autista tem direito a receber esse salário mínimo mesmo trabalhando? Quando ele trabalha, é meio que cancelado, um pouquinho. Porque daí ele tem a capacidade, não é certa a capacidade, mas... Mas aí estava interessante você explicar também a questão dos níveis do autismo, Vitória. Vou terminar as leis, daí eu falo. Isso. Daí a gente tem a lei da educação, né, que dispõe educação especial e atendimento educacional especializado, que é usado principalmente no ambiente escolar. Tem a Lei 7.853, que ela estipula o apoio às pessoas portadores de deficiência. Vale ressaltar que essa lei foi criada em 1989, e antigamente era portador de deficiência, hoje é pessoa com deficiência, que é sua integração social, institui a tutela judicial de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público e define crimes. Ou seja, se a pessoa comete um crime, alguma coisa, o processo dela vai ser diferente. E tem a lei que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Ou seja, a vaga PCD, assentos PCDs em cinemas e por aí vai. Dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência e outros casos. Ou seja, essa última é aquela do mercado, da lotérica, em bancos, em lojas maiores que tem filas, a gente tem esse direito. Vale ressaltar que o autismo ele tem vários níveis, mas não significa que ele é leve, não é nessa parte de ele ser mais fraco ou mais forte. O nível é o nível de apoio, ou seja, eu sou nível 1, então eu vou ter um nível de apoio um pouco menor, só com psicólogo, psiquiatra. Um nível 2, um nível 3, ele pode ter ajuda com neuropsicólogo, com fono,
com TO, e assim assim em diante. Então, falar que é nível 3 ou nível 1 não significa que o nível 3 sempre vai ter crise e o nível 1 nunca vai ter crise. Não tem nada a ver. O nível 2 e 3 pode ter a probabilidade maior de ser não verbal, essas coisas, mas um não anula o outro. Sim, mas no caso também, é que quando a Gabi pergunta a respeito do benefício de prestação continuada, é importante a gente visualizar os casos do autismo em que o comprometimento da comunicação, né, ele dificultaria a pessoa Exatamente. se alocar em uma forma de trabalho. Às vezes né? tem casos de autistas que têm DI, né? Então daí sim. Com comorbidades, Exatamente. o autismo não verbal, né? E isso pode dificultar a alocação em trabalho. Mas isso não significa que o autista não pode trabalhar. Então, por isso que eu falo que depende de cada caso. Exatamente. No caso do TDAH, as leis elas estão caminhando, acho que um pouco mais lentas ainda do que no caso do autismo. Hoje em dia a gente tem no Brasil algumas leis específicas que criam dias ou semanas de conscientização do TDAH, e essas datas variam bastante de um estado, de um município para o outro. Existe um certo consenso de uma data que é exatamente hoje é 13 de julho, e essa data, ela aparece em algumas leis estaduais e municipais como dia de conscientização do TDAH, e esta recorrência, também em outros países, do 13 de julho, e eu não sei a razão do porquê dessa data, criou até uma fake news de que hoje, 13 de julho, é o Dia Mundial do TDAH. Né? Mas, na verdade, esse dia não existe. Não existe nenhuma convenção internacional que estabelece isso como Dia Mundial do TDAH. No entanto, mesmo no Brasil, hoje, inclusive, eu presenciei numa audiência no plenário da Câmara dos Deputados, um deputado prestando uma homenagem ao Dia Mundial do TDAH, mas, infelizmente, é uma fake news. Não existe esse dia ainda. Vale lembrar que o Dia do Orgulho Autista, que foi criado por autistas, é no dia 18 de junho. Já o Dia Mundial da Conscientização do Autismo é no dia 2 de abril. Essas datas de conscientização, que são ações importantes porque elas podem estimular que o poder público local, que as escolas realizem ações nesses momentos para promover informação, conhecimento, combate ao preconceito, etc. Chamarem pessoas da causa também. Né? Exatamente. Existe uma lei federal, a Lei 14.254, que foi aprovada dia 30 de novembro do ano passado. E ela dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou outro transtorno de aprendizagem. Então, essa lei ela é muito importante porque ela é recente, é de novembro do ano passado, e ela vai dispor que o poder público precisa estabelecer formas de acompanhamento do TDAH e do disléxico. E a dislexia, que é uma dificuldade de aprendizagem, um transtorno de aprendizagem associado à leitura e à escrita, ela costuma muito aparecer associada ao TDAH. Ou seja, é muito comum o TDAH ter a comorbidade da dislexia ou a pessoa disléxica ter certos traços de TDAH. Então, por isso que esses dois transtornos aparecem juntos, né? Então, essa lei ela vai incentivar que as escolas, serviços de saúde se esforcem pela identificação precoce dos sinais nessa criança e possa fazer encaminhamentos para especialistas para poder receber o tratamento adequado. E existe um projeto de lei, o projeto de lei 4.254 de 2019, que foi aprovado agora, dia 28 de junho, há 15 dias atrás, e que está apenas aguardando a sanção presidencial. E se virar lei, ele institui a Semana Nacional de Conscientização sobre o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, que vai ser a primeira semana de agosto, a partir do dia 1º de agosto de cada ano. Essa lei já existe em alguns estados ou municípios do Brasil, que coloca a lei a primeira semana de agosto como semana de conscientização, e foi aprovada agora, dia 28 de junho, uma lei bem pequenininha, com 2 artigos só, que instaura essa Semana Nacional de Conscientização. Se ela for sancionada ainda agora no mês de julho, então, portanto, o 1º de agosto deste ano já é o primeiro dia
de Semana Nacional de Conscientização. É claro que não vai ser uma coisa automática assim, né? As leis têm um tempo para elas serem, vamos dizer assim, serem colocadas, né, em prática nos diferentes ambientes da esfera pública, mas aqui na nossa escola, pelo menos, eu já pretendo, 1º de agosto, já fazer alguma coisa nesse sentido. E hoje, 13 de julho, como eu falei que é colocado, né, popularmente como o Dia Mundial do TDAH, está acontecendo uma audiência na Câmara dos Deputados, discutindo a PL 2630/2021, esse projeto de lei, que cria a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade. Está em debate hoje lá na Câmara, talvez esteja acontecendo até nesse momento ainda. E esse projeto, se aprovado, ele vai ser importante para criar regras de atendimento e acomodação de pessoas com TDAH, com necessidade comprovada. Por exemplo, já existem, por iniciativas de algumas instituições, de vestibulares e concursos, Enem, por exemplo, já existe o dispositivo que dá à pessoa com TDAH ou dislexia solicitar um atendimento especial na prova. Por exemplo, eu trabalho na aplicação do Enem todo ano e já faz 2 anos que eu trabalho como ledor de um menino disléxico. Ou seja, ele tem dislexia comprovada, laudada, ele solicita o suporte especializado. Então, ele faz a prova numa sala separada de todo mundo e 2 ledores, 2 professores vão ler para ele a prova. Aí, no caso, eu e uma professora atuamos como ledores para ele, né? Por quê? Porque o disléxico ele tem uma dificuldade ali neurobiológica com a leitura. As palavras se confundem, as palavras trocam de ordem, ele tem muita dificuldade de ler. Então, essa desvantagem que ele tem em relação aos demais candidatos, por uma condição da sua saúde, né, lhe dá o direito de ter algo que minimiza essa distância, essa diferença. Então, no caso, os ledores lendo para ele a prova. Eu não sabia, eu não sei se foi falando com você ou com a Vitória, eu não sabia que TDAH estava já incluído no edital do Enem desde 2012, se eu não me engano. Acho que foi com você que eu falei, né? TDAH não entra nisso. Aí eu descobri depois que entra, que na verdade TDAH já aparece no edital do Enem, se eu não me engano, de 2012, que a pessoa TDAH também pode solicitar atendimento especializado. No caso do TDAH, eu não acredito que seja o ledor, né, que é importante para o disléxico. No caso do TDAH, 2 fatores de acomodação numa prova ou concurso, eu acho que podem ser importantes se a pessoa, com a ajuda do médico, chegar à conclusão de que ela precisa. Não é assim, todo TDAH precisa. Se a pessoa, conhecendo qual é a sua condição do seu transtorno, que tipo de tratamento ela já tem, que apoio ela já possui, ela pode concluir com a ajuda do médico que ela precisa fazer prova numa sala separada, livre, portanto, dos ruídos e demais estímulos que podem atrapalhar, porque o TDAH ali na frente, na primeira carteira fazendo prova, o saquinho de salgadinho lá na última carteira fatalmente vai ser uma coisa que vai interromper a leitura de uma questão ali. Né? Vai interromper mesmo, assim. Sabe? Para mim isso não interfere, mas para muitas pessoas TDAH eu sei que os ruídos externos podem assim bloquear a concentração. Né? Além do excesso de estímulos, as várias pessoas estão ali, o aplicador que tem uma rotina maior de atenção e atendimento aos outros alunos, isso vai distraindo a todo tempo. Então o TDAH, se ele julgar necessário e tiver o respaldo médico solicitando isso, ele pode solicitar uma sala extra ou solicitar tempo adicional na prova. Ou seja, ele vai ficar com todo mundo, mas ele lê mais devagar que todo mundo, ele precisa ler e reler, conferir e voltar. Então ele solicita o tempo adicional. Ele vai ficar 1 hora a mais do que todo mundo para poder fazer a prova no seu ritmo. Então essas coisas são só 2 exemplos, né, tanto do disléxico quanto do TDAH. Como eu disse, existe por iniciativa própria de algumas instituições, do INEP, que organiza o Enem, de algumas instituições que fazem vestibular em faculdades ou concursos públicos. E se eu não me engano, tem alguns estados do Brasil, acho que Santa Catarina e Acre, que tem leis sobre isso também. Mas de uma maneira geral ainda não tem.
Então, o projeto de lei que está hoje em discussão na Câmara, ele quer exatamente enquadrar melhor os direitos e proteção da pessoa com TDAH. Né? E é importante eu frisar uma coisa, que é assim, nessa discussão toda, acho que a Vitória também sabe disso, muitas vezes a gente enfrenta ainda o questionamento, né, se nós não estaríamos portando uma vantagem, né, ao adquirir esses direitos de acomodação, de atendimento especializado. É importante a gente ter em mente que a pessoa que sofre de um transtorno, que tem uma certa condição, ela passa, na verdade, uma vida toda em desvantagem. O esforço que eu preciso mobilizar para realizar uma tarefa de escolar, por exemplo, sendo TDAH, é maior do que a pessoa que não é TDAH. Porque eu terei distrações, eu terei dificuldade de foco e concentração, de relacionar pontos, de interpretar informações. Portanto, a gente tem uma vida de desvantagens. Essas acomodações, elas podem reduzir essas diferenças, né? E não é nada confortável você chegar a uma condição de admitir que você precisa de um apoio especializado. Ninguém quer isso, ninguém quer trocar, né, uma vida normal de neurotípico por uma vida na qual você precisa solicitar um tempo a mais numa prova, ou precisa solicitar de fazer prova numa sala separada. Isso não é nada confortável, vantajoso para ninguém, né? Mas é um reconhecimento de que nessa condição você consegue competir em um grau de igualdade com os demais. Né? No caso do autismo, né, a primeira prova de vestibular que eu fui fazer, eu não tinha o diagnóstico. Então foi totalmente estressante para mim, porque tinha 30 pessoas na minha sala, estava em período de pandemia, então a máscara estava me incomodando, porque eu tenho hipersensibilidade, barulho de caneta, barulho de salgadinho, barulho do ventilador que parecia que ia sair voando, o aplicador que não tinha muita paciência, aquele tempo curto para terminar a prova. Terminou que eu consegui passar para a segunda fase, mas eu não fiz aquela prova satisfatoriamente, porque pedi para sair muitas vezes e a professora, a aplicadora, no caso, ficou um pouco estressada com isso, entre várias outras coisas que ocorreram, e me estressou muito. Já na segunda fase dessa mesma prova, como eu tinha o diagnóstico em mãos, foi totalmente diferente, porque eu tinha uma sala com menos pessoas, tinha uma aplicadora com mais paciência, pude sair mais vezes para respirar, para ir no banheiro, tinha menos estímulos do ventilador, pessoas em volta, porque daí eram pessoas com deficiência que sabem a dificuldade que é para estar ali, e isso com o diagnóstico em outros vestibulares foi a mesma experiência, foi cada vez melhor. O tempo adicional. E uma questão que eu pedi para o próximo vestibular, mas eu ainda não tive a experiência, foi o transcritor de gabarito. Uhum. Por quê? Eu acho que, imagino que na dislexia e no TDAH também acontece isso, que como muitas bolinhas repetidas, muito perto uma da outra, chega uma hora que a minha visão cansa e eu não consigo mais fazer aquilo. Daí eu acabo errando a questão por passar o gabarito errado. Exatamente. No meu caso com TDAH, eu disse assim, a pessoa com TDAH, que para ela chegar à conclusão que ela precisa solicitar um apoio, por exemplo, na prova, sala extra, tempo adicional, ledor, que é o caso muito apropriado ao disléxico, tem a ver com ele se conhecer, né? Eu, particularmente, não sinto isso nas provas pelas quais eu passei, de vestibular, de concurso, etc e tal. Porque eu, particularmente, eu tenho uma coisa com a prova, que é o desafio. Então, quando eu estou diante de uma prova, de um concurso, eu me sinto muito desafiado por aquilo e eu fico muito hiperfocado naquilo. Então, particularmente a mim. Agora, isso não é necessariamente comum a outras pessoas TDAHs. Né? Então, eu particularmente nunca solicitei, também nem sabia, nem tinha o diagnóstico. Talvez eu nunca solicite, mas eu compreendo que pessoas TDAHs podem solicitar porque os estímulos externos, a movimentação da sala de aula, os barulhos, né, aquela rotina pode prejudicar muito a concentração. Né? No meu caso, especificamente hoje, né, até aqui na escola, não sei se a Gabi percebeu, eu fui reorganizando os espaços de trabalho administrativos até que eu ganhei uma salinha fechada lá no canto. Entrei várias portas. Eu fui separando, fui ali compartimentando os ambientes administrativos até ter uma sala só para mim.
Porque quando, a partir deste ano, eu passei a ter 3 vice-diretores comigo, eu falei, gente, não dá 4 pessoas na mesma sala. Né? E esse não dá, na verdade, não dá eu com 3 pessoas na sala. Porque eu não vou conseguir focar em nada do que eu tiver que fazer. Com pessoas telefonando do lado, outros atendendo um aluno aqui, chegando um pai ali. Então, eu reorganizei o espaço ali, eu tenho uma salinha fechada, porta de vidro, porta de madeira. Dependendo da atividade que eu tenho que executar, eu fecho tudo para conseguir focar. Então, quer dizer, é uma acomodação. Né? No plano das leis, leis podem ser instituídas para isso também. Se eu sou alocado numa nova empresa, por exemplo, eu tenho meu potencial, eu tenho minha capacidade de desenvolver bem as minhas tarefas, eu tenho domínio sobre aquilo, só que eu preciso chegar, por exemplo, para a direção da empresa e falar, olha, só que eu sou TDAH. Então, para eu desempenhar bem, cara, você precisa me dar uma sala mais isolada. Eu não posso ficar aqui nesse galpão com 20 mesas de escritório enfileiradas. Aqui não rola para mim. Então, as leis podem estabelecer isso. Ou seja, o direito da pessoa no ambiente de trabalho ter uma alocação, uma acomodação adequada à sua condição. Porque se esse direito me for negado, qual vai ser o resultado? Eu não serei tão produtivo no trabalho. Não sendo produtivo, acho que isso é a mesma coisa que também vale para o autista, né, Vitória? Não sendo produtivo, eu serei avaliado igual a todo mundo. Olha, você não está focando, você não está concluindo as tarefas, você está deixando passar muitos erros. Aí eu serei, por exemplo, demitido. Não porque eu não era capaz de fazer, porque o ambiente em que eu fui colocado não era propício à minha condição. Então as leis como a que hoje se discute no Congresso, elas visam fazer esses ajustes e dar esses direitos de acomodação que podem favorecer, no caso, não é favorecer, a palavra fica até mal colocada, que podem ajustar para que a minha condição e capacidade seja mais igual a de todo mundo. Então é isso, pessoal, a gente encerrou já. Queria agradecer pela presença dos dois e pela atenção de vocês por ter assistido esse vídeo e aguardem as novas postagens que a gente planeja vir com mais podcasts e mais informações para vocês. Joia, muito obrigado a Vitória por ter aceitado o convite, né? Uma pessoa simpaticíssima. Eu já tive o prazer de conversar com ela no dia da pauta e a conversa foi assim, né, Vitória? A gente ficou, acho que 1h30, né? Isso. Conversando. Então, deixar eu fico mais. Exatamente, uma pessoa boníssima. A Gabi, que aceitou o convite para ser entrevistadora. Nas férias. Nas férias, ela veio aqui em dia de férias, porque assim, eu enxerguei esse potencial nela como pessoa para fazer esse papel de mediação de conversa quando ela fez a entrevista com a psicóloga Beatriz, né? Sim. E o gosto que ela tem por esses temas ligados à psicologia, como ela já me relatou hoje também. Sim, então, vou pegar a Gabi para fazer isso, tenho certeza que ela vai fazer muito bem e fez muito bem. Obrigada. Tá? Então, parabéns, Gabi, parabéns mesmo. Obrigada. Tá bom? Eu agradeço muito a presença de vocês duas por essa oportunidade. Tá joia? Então é isso. Pessoal, muito obrigado a todos vocês, né? E até um próximo vídeo aqui do estúdio da nossa escola.